Boa noite, boa noite. Hoje é um dia, uma noite muito especial. Nós temos aqui conosco a honra de apresentar a queridíssima Dorothy Kogut. Ela vai contar todas as proezas. Ela está mais ansiosa do que eu, não sei quem está mais ansiosa. Mas, assim, depois vai baixar, né, a adrenalina, né? Mas, assim, é um momento muito especial, porque ela tem muitas histórias para contar, a gente vai ter que ser muito zen para que ela possa contar um pouco, depois a gente vai ter que, talvez, chamá-la de novo, porque é uma vida, né? É uma vida dedicada a essa profissão de intérprete, sendo que ela, assim, eu só ouço falar coisas boas, só tenho elogios sobre essa pessoa, e eu mesma não a conheço tanto, eu estou super curiosa e ansiosa também, né? Mas, assim, a gente tem os nossos passos da live, né? Temos o nosso ritual aí do que a gente vai falar hoje. Eu tenho um poema que a Jaqueline, queridíssima, me mandou, e eu vou ler para vocês, que são sobre os cadernos da Dorothy, porque ela tem muitos, né? Então, sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel. E você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim, comigo ficará guardado. Se lhe dá prazer, a vida segue sempre em frente. O que se há de fazer? Como homenagem a Dorothy, nós convidamos a nossa equipe, os nossos colegas, parceiros intérpretes. Então, eu vou pedir para que cada uma das intérpretes se apresentem e faça uma saudação no seu próprio idioma. Vamos começar, então, com o espanhol, Verônica. Buenas noches, mi nombre es Verónica Palacio, soy argentina, pero vivo en Brasil desde mucho tiempo. Soy intérprete de español y quisiera agradecer muchísimo su presencia que nos encanta y nos ilumina esta noche. Muchísimas gracias. Ok, a Norma também do espanhol. Buenas noches a todos, especialmente a Dorothy, que nos honra con su presencia aquí. Soy Norma Medina, soy peruana, vivo en Río de Janeiro, soy traductora e intérprete de portugués y español. Obrigada, Normita. Encantada. Estamos encantadas. Francês, a Sandra. Pode falar uma saudação em francês? Bonne soirée à toutes et à tous. Je suis vraiment très contente de participer à cette live. Je souhaite la très bienvenue à Dorothy et je suis sûre qu'on va passer une soirée formidable ensemble. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Gracias, merci. Agora vamos com o inglês, com a Michelle Lederman. Hello, everyone, especially a special hello to Dorothy, which is a great pleasure to be here, to be translating you, and it's a really living legend among us interpreters. Ok. Jaqueline, também do inglês. Eu vou falar em português, já que eu vou traduzir também, porque eu tenho algum recado para te falar também um pouquinho em hebraico. Quem te mandou um recado lá de Israel foi a Jaqueline Queiró. Você conhece, ela disse que conhece você, sua família, mandou um beijo, um Shabbat Shalom, eu também sou da tribo de Israel, te mando, e essa poesia é na verdade, caderno do nosso querido Chico Buarque, né? Só para dar o crédito. Então, toda Arabá, viu? Você é uma luz de inspiração e a gente tem muito que aprender com você hoje. Será um prazer te traduzir também. Beleza. A italiano, a Patrícia. Allora, sono Patrizia, sono interprete da italiano e da spagnolo, ma oggi farò l'italiano ed è un vero piacere poter essere qua a sentire tutta questa esperienza che hai di più di 40 anni, con tutta questa sapienza che proviene dall'esperienza. Quindi sono contentissima di poter essere qua con tutti questi compagni per sentire la tua esperienza. Grazie mille, Dorothy. Grazie. Vamos ao russo com Artemi Pujov. Artemi, cadê você? Опа. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Артемий Пугачев.
Я русский, и я являюсь переводчиком русского и португальского языка. Для меня огромная честь участвовать в этом мероприятии и, конечно, познакомиться с Дороти. Это прекрасная возможность, и я очень рад. Muito obrigada. Em sueco, a Anna Nyström. Ja, hej till alla, välkommen och tack så mycket Dorothy för att vi ska lära mycket från dig, din erfarenhet, och tack så mycket, hej. Obrigada. Em polonês, Anna Ruth. Dobry wieczór, rodzina Kogut. Jest bardzo przyjemnie Was witać tutaj. Ja nazywam się Anna Kleinberger i ja pracuję z polskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim i tak dalej. Witajcie Was. Valeu, valeu. E em turco, a queridíssima Sylvie, que também é intérprete de francês. İyi akşamlar Dorothy, hoş geldiniz bu yayın için. Benim adım Sylvie. Sizin deneyiminizi dinlemekten çok onurlu hissediyorum ve gerçekten çok mutluyum burada olmaktan. Türkçe ve Portekizce çevirmenim. Ayrıca Fransızca, Portekizce de içinde çalışıyorum. Hepimize iyi geceler ve iyi yayınlar. Muito obrigada. Agora, pessoal, a gente vai colocar todas as intérpretes na cabine. Mônica, está todo mundo pronto? É só você, acho que você tem que só acrescentar a Jaqueline Moreno na cabine de inglês e começar a interpretação, ok? Então, Mônica, é contigo. Pessoal, é o seguinte, nós vamos ter interpretação em todos esses idiomas, porque a melhor coisa que a gente pode fazer para uma intérprete, eu imagino, que trabalhou durante 40 anos, é honrá-la, honrar esse caminho, essa vida que nos precedeu e que, de certa forma, possibilitou, com a ética, com tudo que ela fez, que nós todos pudéssemos estar aqui, aonde nós estamos. Assim que a Mônica iniciar a cabine, colocando a Jaqueline, incluindo a Jaqueline, porque os outros já estão, a gente vai começar agora sim. Então, pessoal, todos que estão aqui assistindo a live, vão clicar na parte de baixo do globinho, tem um globinho escrito interpretação. Vocês vão poder passear em todos os idiomas, um pelo outro, para vocês vão escutar as diferentes interpretações e tal, vão ver que incrível que é, que justamente esse caminho, né, do analógico, dos caderninhos da Dorothy, maravilhosos cadernos, até esse momento remoto virtual que nós estamos vivendo atualmente. Assim que todos aceitarem a interpretação, Mônica já conseguiu, por favor? Sim, Maggie. Sim? Todos já aceitaram? Sylvie já está na cabine? Não. Não? A Sylvie ainda não, Mônica. Mônica, abre de novo, por favor. Somos 7. Ela não tinha sido designada, então vou ter que interromper. Ah, tá. Só um minutinho, pessoal. Para vocês escutarem a interpretação simultânea, vocês têm que clicar em cima do idioma, né? Então, vocês podem escutar a minha voz, no caso, daqui a pouquinho a Dorothy vai falar com vocês, né? Ou vão passeando por cada idioma. Go through, scroll down. Não, and listen to each language. Interromper para poder incluir a Sylvie, me perdoe. Tá. Então, você interrompe. Так. Sylvie, eu vou designar você como coreana, tá bom? Tá bom. Porque não tem todos os idiomas. Não tem a palavra, não tem turco aqui. Tá, ok. Okay. Geralmente me colocam no alemão. Mas, ô Meg, eu já estou no coreano. Como é que vai fazer? Já está no coreano? Então, peraí. Foi no então. alemão. É. Foi no alemão. Foi no alemão. Pronto. Pronto? No alemão. Ninguém no alemão, só Sylvie? Então, vou iniciar Sim. de novo, gente. Mas por favor. não recebi convite ainda, gente. É porque eu vou começar Vai mandar agora. de novo. Vou startar Tá. agora, tá bom? Tá Ok. vendo, Dorothy, como é esse mundo? Pronto. Agora nós Agora temos sim. as 7 cabines funcionando, né? Para vocês escutarem as intérpretes, vocês vão ter que clicar nesse globinho embaixo e vão passeando em todos esses idiomas. Então, gente, eu tenho que agradecer também a Jaqueline Moreno, que me ajudou bastante
A Janane, que me apresentou a Dorothy, sem ela não teria sido possível essa live, a Mônica, que está sempre junto, e também a Patrícia, que fez toda essa arte para você, Dorothy. Todos esses cards que você viu aí passeando pelas redes, foi a Patrícia. Além de intérprete, ela ainda é uma incrível designer e cada vez ela melhora mais essa arte. Então, meninas, muito obrigada. Gente, imaginem vocês, uma mulher com essa capacidade de falar vários idiomas, português, alemão, inglês, francês e espanhol, interpreta, além dos idiomas, todas essas culturas, porque não é só interpretar. Quem é intérprete sabe que não é só falar um idioma, é entender aquela cultura, falar na língua do palestrante. A Dorothy, depois ela vai contar para vocês o que ela fala, o que é interpretação, né? Então, ela começou em 1975, essa carreira incrível. Ela não se formou na vida, ela fez uma escola de interpretação em Genebra. Então, ela tem ela trouxe com ela toda essa formação que eu acho que é extremamente importante. Também, ela é membro da Associação Internacional de Intérpretes de Conferência, a AIC, que está na Genebra, na Suíça. E, como disse a Michele, é uma lenda viva. Então, Dorothy, conta para a gente um pouquinho sobre você. Daqui a pouco a gente vai começar a te fazer as perguntas. Olha, eu não sei nem onde começar, eu vou falar para vocês. Eu estou tão emocionada, porque eu sou pessoa tímida, eu não sou de me apresentar assim, e eu nunca, não sei, eu me sinto realmente emocionada. Então, vou contar para vocês o seguinte. Como é que eu comecei nisso? Você disse, eu fiz a escola de intérpretes em Geneve, sim, mas eu me formei como tradutora, porque para fazer o interprète, teria que ser mais um ano, e depois tinha intérprete parlamentar, mais outro ano. Mas eu voltei e me casei. Então, eu não fiz o curso de intérprete, tá? Eu sei que soa muito assim, École d'Interprète, Geneve, eu sei que para mim foi uma abertura de portas, mas eu tenho que ser verdadeira no que eu estou dizendo, e a verdade é essa, tá? Então, em 1975, o Zé ele é médico, era médico, e tinha um congresso grande no Copacabana Palace. E eu fui lá assistir ele se apresentar. E no corredor estava sentada a senhora que era chefe de intérpretes no Rio. Era a única pessoa, ela se chamava Edith van der Burg. E a Edith era tudo, né, naquela época. Aí eu tomei coragem e me apresentei a ela no corredor. E disse que eu tinha estudado em Geneve. Aí pronto, isso já... Aí ela pegou meu telefone e pouco depois ela me telefonou e me chamou para um teste. Eu fiquei muito apavorada, era numa conferência de verdade, eu não me lembro sobre o quê, num microfone fechado, quer dizer, eu nunca tinha nem entrado numa cabine, para dar uma ideia a vocês. E eu fiz, eu não sei nem o que eu fiz. Alguma coisa deve ter dado certo, porque ela começou a me chamar. E, então, o que eu... Para mim, esses 40 anos, eu sempre disse, quem nos ouve merece ouvir o melhor que é possível a gente oferecer. Então, foi sempre de muito, 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 muito estudo. As nossas meninas, quando eu comecei em 75, a mais velha, a Patrícia, tinha 12 anos, a Sandra tinha 10 e a Vivian tinha 6. E eu ficava tão nervosa que elas diziam esse trabalho maluco da mamãe, porque eu ficava... eu tinha que estudar. Então, a primeira vez que me chamaram, em 76, estou vendo aqui, para um congresso, em 75 eu fui chamada para uma conferência sobre cabos submarinos e fibras ópticas e transientes hidráulicos. Então, naquela época, não existia internet, nada disso. Então, eu ia para bibliotecas e tentava fazer um levantamento de terminologia. E, fora isso, eu tentava encontrar alguém que fosse da área, entendeu? Pesquisar se alguém conhecia alguém. Por exemplo, em 76, eu estou vendo aqui,
Congresso Internacional de Medicina Física e Reabilitação. E por aí vai, eram todas coisas muito técnicas sempre. Então, o negócio era estudar. Aí, o que aconteceu? Naquela época, eu acho, já não sei mais, eu fazia assim, eu fazia um vocabulário, aí eu botava em ordem alfabética, ainda não tinha, acho que nem os cadernos, eu comecei depois, e aí eu me gravava, olha o gravadorzinho, eu me gravava, eu falava comigo mesmo, tá. Aí eu dizia às vezes, olha, quando você ouvir não sei o quê, é não sei o quê. Aí eu deitava e ficava ouvindo, para aquilo, sabe como é? Entrar. Aí eu sonhava, às vezes, com a terminologia. E na cabine, a gente não tinha, isso também depois, aí uma coisa já mais avançada, a gente usava binóculo. Ó, está aqui o binóculo. Porque você tinha que tentar enxergar a tela lá na frente. Nossa. Entendeu? Porque isso no meio das suas... Isso tendo 3 filhas, né? 3 filhas. Elas foram os anjos. Aconteceram várias coisas muito variadas. Com isso, a gente vai ter a primeira surpresinha para você. Vivian, abre a câmera para falar com a sua mãe. Ah, não acredito. Não acredito. Vocês estão me vendo? Ai, Vivinha, Zé. Vendo? Ai, meu Deus do céu, não acredito. Mãe. Não acredito. Olha, Debbie. Ai, Vinha, querida, meu amor. Então, Vivian, eu queria que você fizesse uma homenagem para sua mãe, porque para a gente, nós somos da mesma profissão e a gente está todo mundo muito emocionado. Então, o que você diria para essa mãe? Bom, eu estou felicíssima de estar participando dessa homenagem, porque ela merece. A gente tinha até uma musiquinha puxada pelo meu pai quando a gente era pequeno, que ela merece fom, fom, fom. Mas essa não cabe aqui, não é isso, não precisa fazer a tradução simultânea. Mas o que eu ia contar é que quando ela começou, como ela disse, eu tinha 6 anos, e obviamente eu odiava a profissão dela, porque era terrível que ela fosse trabalhar e tudo. Mas, com o tempo, eu acho que eu e as minhas irmãs, a gente ficava muito impressionada, porque ela se dedicava de uma maneira e tinha isso de estudar as intermináveis listas de palavras impossíveis que ela descobria, assuntos completamente diferentes. E aí começaram as viagens também, que, de novo, embora eu ficasse muito enciumada, né? Era fantástico, porque ela voltava cheia de histórias, era cheia de coisas exóticas, as pessoas que ela via nas conferências, os assuntos, os sustos, os outros intérpretes, never a dull moment. E eu acho que ela acabou inspirando a gente com esse amor pelas línguas também, né? Essa capacidade de transitar tão facilmente entre as línguas. Legal então, demais. Realmente, só admiração por ela. Obrigada, muito obrigada por participar. Então, daí... Estou vendo a Patrícia aqui também, estou vendo a Patinha. Daqui a pouquinho ela vai falar. Daqui a pouquinho ela vai falar. A gente vai fazer a primeira pergunta para você, daqui a uns 20 minutos. A Vivinha, olha, deixa eu só, Neg, deixa eu só falar. Claro. A Vivian é professora em Cambridge, de literatura e de... Ela é super, entendeu? Realmente é... Ela é pesquisadora e professora na Universidade de Cambridge. Parabéns às duas. E tem também, olha, estou vendo a Patrícia. Ela já vai falar contigo. Agora, a Ana Ruth vai fazer a primeira pergunta para você. É contigo, Ana Ruth. Bom, a primeira é: quais são os desafios da sua profissão, da nossa profissão, que você teve que enfrentar, então eram seus? Olha só, eu diria que são inúmeros, porque nós somos, assim, enfim, somos de carne e osso, e a gente tem... Você quer ver uma coisa?
parece bobagem, mas não é. Eu sabia que tinha que estar descansada, que tinha que dormir, né? Tinha que estar no dia seguinte. Então, eu não aceitava convite de nada, não saía. E quem disse que eu conseguia dormir? Eu ficava tão nervosa, sabe como é que é? Que não conseguia dormir, e aí eu pensava, não vou conseguir. Então, eu acho que você enfrenta muitos desafios, porque nós não somos máquinas, né? Mas quem nos ouve, e eu sempre disse, a boa tradução, a verdadeiramente boa tradução é aquela em que o público que te ouve esquece que está ouvindo tradução. Ele entra como se fosse tivesse ouvindo o original. Essa é a tradução verdadeira, verdadeiramente boa. Não é aquela que a pessoa vai fazer exclamações ou coisa. Nós somos figuras, quer dizer, invisíveis, que vamos oferecer ao ouvido do nosso público exatamente o que está sendo dito lá na frente. E você não falou do desafio de carregar os Stedmans. Carregar o quê? Os Stedmans, o dicionário médico. Pois é, ainda tem aqui na prateleira, tá ali. Pois é, mas olha, na verdade, eu carregava os meus cadernos alfabéticos, porque eu ia para a conferência com aquilo já, toda a terminologia já prontinha, nos tais caderninhos alfabéticos, com um dedo você acha na letra, entendeu? O que você precisa. E tem mais, fora as colas que a gente botava no vidro. Sobre isso hoje, né? Sobre como é que você conseguia memorizar tudo. Onde está? Mostra um caderninho seu aí para a gente ver. Como é que você Olha faz só, isso? eu vou pegar isso. Não sei se vocês estão vendo. Olha aí, galera. Não é um, não, são muitos. Eu já me candidatei a ganhar de presente alguns. Então, aqui tem 192 cadernos de todos os assuntos. Olha, tudo isso aqui é caderno. Gente, fala sério. Era um por Eles assunto? eram numerados e... Em ordem aí, alfabética também. Em ordem alfabética também, né? Em ordem alfabética, porque tudo tem que ser em ordem alfabética, gente. Claro. A gente só funciona em ordem alfabética. Você tem que ter você tem um segundo. Um segundo. Um segundo. Mas se você trabalhava, tinha uma... Eu queria que você falasse da sua isso é um dado muito importante. Então, eu queria comentar isso com vocês. A tua concabina ou concabino são figuras muito importantes. Então, eu vou falar de uma pessoa que eu não vou esquecer nunca, a Elizabeth Hart. Ela já faleceu há muitos anos. A Beth foi, para mim, assim, um símbolo do que é bom, do que deve ser o intérprete. E a Beth, na verdade, você vê como não é só o estudo. A Beth nunca fez curso de intérprete, ela era nata. E ela, coincidência, foi casada com um ex-colega meu da escola americana. Quer dizer, eu descobri isso depois. Quer dizer, isso é um dado assim. Então, a Beth, ela era tão boa, ela traduziu presidentes, ela era assim top. E eu me lembro que ela me disse uma vez uma coisa que ficou marcada para mim, porque eu ficava tão nervosa na cabine, eu ficava esfregando assim as pernas, e ela fazia assim para eu parar de esfregar. Aí uma vez ela disse para mim: "It's not a matter of life or death." Quer dizer, não é uma questão de vida ou morte. Porque para mim era uma coisa tão, né? Perfeccionismo, né? E você levava os cadernos para a cabine e os dicionários? Sim. Tinha uma mochila? Não, dicionário é difícil, pelo seguinte, é muito grande. Então, é muito grande. Então, eu levava os cadernos. E o caderno é uma coisa que te dá o maior apoio. Porque ele tem... Hoje em dia, você tem no computador, né? E pesquisa, tem Google, mas a gente não tinha nada disso. No caderno, você tem escrito aí os underline, eu fazia highlight, sabe como é? Aí fazia a cola, que a cola sempre foi fundamental para mim. Eu sem cola não sou nada. Aí fazia a cola Não tinha post-it. Não tinha post-it.
Mas eu fazia cola em ordem alfabética, das siglas, dos medicamentos, enfim. Meu Deus, coisas. isso sim é uma intérprete de verdade. E como é que você conseguiu equilibrar a vida profissional e pessoal? Porque 3 filhas, né? Olha só, foi complicado. E o Zé, meu marido, foi um anjo, na verdade, porque ele aguentou muita coisa. É verdade. E as meninas também. Então, o que acontece? Eu tinha que viajar também. Então, era assim, a dona Edith ligava e não perguntava, ela dizia, então, tal dia, tal lugar, tal coisa. Então, eu viajei, eu trabalhei em todos os países da América do Sul, América Central, trabalhei nos Estados Unidos em 4 anos seguidos, um curso de poupança e empréstimo, aí eu fui substituir a Betty Hart, olha só, que ela ficou doente, e ela me botou no lugar dela, e foi a primeira vez que eu fui para uma coisa tão... na Universidade de Northwestern, quer dizer, eu me senti muito intimidada, claro. Mas, enfim, então, as meninas foram muito, muito bacanas, mas aconteceram coisas variadas na nossa vida, né? Quer dizer, não vou começar... Estou vendo já a Patrícia olhando. Aconteceram... Elas me diziam depois, você não faz ideia do que a gente aprontava, porque eu não controlava nada, tá entendendo? Eu já não... Claro. Então, aconteceram, enfim, a Sandra foi expulsa de 2 escolas, a Patrícia saiu e foi para outra, enfim. E você, esse trabalho em dupla, vocês também compartilhavam os estudos? Tipo, você estuda daqui até aqui? Ou era... Não, você estuda tudo. Não. Tudo. Cada pessoa estuda tudo. Agora, você pode mandar para o outro, hoje em dia é mole, com a internet você manda, a terminologia que você levantou, entendeu? Mas claro. Tem que estudar tudo. E o equipamento era bom? Você escutava bem? Não. Para dar uma ideia para vocês, os fones eram aqueles gigantes, aquele fone enorme. Entendeu? Não, de jeito nenhum. Era outra... Vocês não fazem ideia o que era, naquela época, trabalhar. Ana Ruth tem mais uma pergunta, porque a Ana Ruth não é sua contemporânea, mas começou cedo também. Vai aí, Ana Ruth. A minha neta, Sofia. Eu sou contemporânea, sim. Conta um caso inusitado para a gente. Eu contar? Achei que você ia contar. Não, okay. Você vai contar. Então, estou me lembrando, quer ver uma coisa? Me mandaram, que era assim, você não é que você escolhia onde é que você ia. Tal dia, tal lugar, não sei o quê. Aí eu fui, eu acho que foi na Fundação Getúlio Vargas, eu não me lembro mais onde era, nem sobre o que era. Eu cheguei lá e aí chegou o orador e ele me disse que ia falar em russo. Eu falei, mas não tem russo, quer dizer, a tradução não tem russo. Aí ele disse, bom, vamos fazer o seguinte, aqui está o texto em inglês. E aí você vai traduzindo do texto. Eu disse, como é que eu vou saber onde é que o senhor está? Ele disse, entre cada parágrafo, eu vou fazer uma pequena pausa. Ok. Aí ele começou. Só que ele não fez nenhuma pausa. Aí eu fui traduzindo, cheguei no fim e ele ainda estava falando. Aí eu não sabia o que fazer, voltei atrás 2 parágrafos e retomei o que eu já tinha traduzido, né? Aí ele acabou. Aí eu disse, bom, então, muito obrigado. E coisa, quer dizer, foi chato, né? Mas fazer o quê? Enfim, tem essas coisas. Beleza. Bem, então, a gente vai convidar agora a sua filha. Eu não sei qual é a mais... depois da Vivian, se é a Sandra a ou Sandra. se é a Sandra. A Sandra é cineasta. Sandra,
A gente queria que você também prestasse uma homenagem para sua mãe, que nós estamos todas babando nela aqui. Eu também tô. Eu tô adorando. Ai, Sandrinha! Ai, não acredito. Eu tô adorando ouvir essas histórias. Eu tô muito orgulhosa. Eu acho que a nossa mãe, eu tô ouvindo a mamãe falar e tô lembrando de milhões de coisas, de todas essas épocas. E acho que ela foi um exemplo maravilhoso para a gente. Ela está falando, eu viajava, eu não estava, aquela culpa, né, que toda mãe sente, que eu também sinto quando eu deixo os meus filhos. Mas eu mesma, quando deixo os meus filhos, eu falo assim, eu não estou, mas vocês vão ter um orgulho de ter uma mãe que tem uma profissão, que vocês vão poder ouvir histórias e falar sobre isso. E foi exatamente isso que a nossa mãe deu para a gente, assim, a consciência de que é importante ter a sua identidade, é importante trabalhar, é importante ter independência, e a gente aprendeu isso, e todas nós exercitamos isso depois na nossa vida. Eu também acho, assim, que foi um exemplo maravilhoso, assim, do rigor, da exigência, do trabalho de formiguinha, daquele trabalho de bastidor, né? Daquela pessoa que está ali fazendo e você não sabe direito como é, as pessoas não sabem, não conhecem. Então, eu sempre, por causa do meu trabalho, eu viajo muito, né? Eu vou a muitos festivais, eu dou entrevistas em outros países, então, muitas vezes tem um tradutor, tem um intérprete. E eu presto muita atenção nisso, assim, eu valorizo muito, e graças ao fato de eu ter aprendido isso com a minha mãe. E eu também lembro, assim, das reuniões, almoços de intérprete, assim, milhares de línguas, cada pessoa fala numa língua, eles nem reparam, estão toda hora mudando de língua. Muitas histórias engraçadas, né? Eu acho que a gente aprendeu que é importante você falar línguas, é importante você conhecer outras culturas, é importante você navegar em outras culturas. Tudo isso a gente aprendeu com os nossos pais e muito também. Cidadã do mundo, né? Cidadã do mundo. E também, assim, eu penso muito, muitas vezes eu estou em situações, porque eu acho que a coisa mais difícil para mim de imaginar é essa coisa do tempo, do imediato, de você ter que falar na hora, assim. E às vezes eu faço um programa ao vivo, né? E eu às vezes falam comigo também, enquanto eu estou falando, eu sempre lembro da minha mãe, falo, nossa, se a minha mãe conseguia fazer aquilo, eu vou ter que conseguir fazer isso, que isso aqui não é nada perto. E assim. E aí, a última coisa que eu também queria falar, assim, ela foi trabalhar numa época em que isso ainda não era tão comum, né? Anos 70, era um momento que as mulheres estavam um pouco se libertando, assim, e trabalhava num ambiente muito masculino, né? Aqueles congressos, aquelas coisas super técnicas. Então, isso também é bacana, assim, esse exemplo de... às vezes eu estou em lugares por causa do meu trabalho e eu olho, assim, mesmo a minha profissão também é muito masculina, um set de filmagem, hoje menos, mas eu olho e penso, puxa, minha mãe enfrentou umas coisas piores, assim, de chegar num lugar e todo mundo é homem, tem uma autoridade que você vai ter que lutar para conseguir. Então, tudo isso eu acho que foram coisas muito importantes, maravilhosas, que a nossa mãe, enquanto mãe e profissional, transmitiu para a gente, e eu sou muito grata e tenho muito orgulho. Na verdade, né, Sandra, o que é importante nem é tanto a quantidade, mas é a qualidade, né, do relacionamento. Então, às vezes, a gente fica achando que é quantidade, a gente que é mãe tem que ficar ali, em cima do filho, mas, na verdade, a qualidade, né? E você vê uma mãe, assim, que vai para o mundo, né, e que te dá a oportunidade de também ir para o mundo, né? Beleza. Olha que exemplo, né? Exemplo para nós todas aqui. A gente está... Bem, Mônica, você poderia terminar a interpretação? Já está comigo. Eu vou tirar as intérpretes. Eu não sei se vocês conseguiram escutar as cabines, que a gente está com 7 idiomas. Você conseguiu ver? Sandra, pessoal que está aí, vocês conseguiram ver as intérpretes? É um globinho que fica embaixo, né? Para que vocês vejam essa evolução do analógico ao mundo digital. Aqui numa tacada só você pode escutar em inglês, aqui não é chinês, é
italiano, russo, francês, espanhol, todos esses idiomas que estão sendo falados ao mesmo tempo. Então, tem a dificuldade que a gente está sofrendo, mas nós temos os ganhos. Bem, Mônica, você encerra ou eu vou encerrar, então? E a Patrícia, mas eu queria ouvir a Patrícia. Quer ouvir a Patrícia? Quero. A Patrícia tem um canal de chinês, você tem que clicar no globinho lá embaixo. embaixo. Não, a Patrícia é minha filha. A minha irmã. Sim, ela vai falar, claro. É que a gente está dando as emoções em doses assim, homeopáticas, né? Mônica, Tá bom. Posso encerrar, então? A gente continua aqui, Dorothy, é só para elas poderem falar com você também. Posso tirá-las? Ok, mas a Patrícia depois... Encerrar a tradução. Obrigada, Norma, obrigada, Michelle, até já estou tirando vocês da cabine, ok? Merci Michel, merci tout le monde. Alors, on va clôturer, muito obrigada. on va fermer les cabines. Vocês já estão fora da cabine, obrigada, queridos. Então, gente, agora vocês que vão comandar o show. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Dorothy? Só levantar a mão e fazer a pergunta para a Dorothy, por favor. Alguém? Vai lá, Sandra. Pode falar em francês. Oi? Oi, Dorothy, vou falar em português, acho que daí todo mundo, mesmo quem está na live, vai ouvir. Que delícia essas histórias, que coisa maravilhosa, as filhas dando depoimento, a gente está todo mundo super emocionado, acho que eu nem vou conseguir falar direito o que eu quero, essa emoção de ter uma intérprete, assim, da sua importância aqui, para todos nós, todos já falaram, mas eu gostaria de reforçar, e a pergunta é, qual é o conselho que você recebeu no início da sua carreira e que vale até hoje, e que é importante, que você daria para qualquer intérprete, seja ele iniciante ou que está no seu auge, enfim, o grande conselho que você recebeu e que permanece com você? Então, a mim, vou ser sincera com você, como eu não fiz nenhum curso, eu não recebi nenhum conselho. Foi tudo, assim, eu acho que eu sou perfeccionista, e eu acho que na nossa profissão é fundamental, o mais exato que a gente puder é a necessidade. Eu sempre disse e penso, quem nos ouve merece ouvir o mais perfeito possível. Então, eu acho que foi uma exigência minha, entendeu? Eu seria incapaz de pisar numa cabine, pegar um microfone, se eu não tivesse preparada ou se eu não tivesse para dar o máximo que eu pudesse para o público. Entendeu? Ótimo. Mais alguém? Pessoal? Vai aí, Jaqueline, você. Realmente é inspirador estar aqui. Eu me lembro do primeiro dia que eu entrei na cabine também, deu esse frio na barriga, acho que dá todos os dias, né? Parece que a gente nunca sai do show do anonimato, que só a nossa voz fala por nós. E, claro, representando outra voz que sabe tudo e que a gente aprendeu em pouco tempo a saber um pouco e passar a fluência. Então, você é uma inspiração. E a Sandra está aqui. A gente estava em outra live, Sandra, com a minha filha, Marcela Moreno, que também é cineasta. Eu até coloquei isso hoje. Será que você, Dorothy, inspira as mulheres a serem também artistas, né? Estou vendo que você tem 3 artistas na família que desenvolvem o estado da arte do que faz. Porque você e eu somos colegas de trabalho, e Marcela e Sandra, de certa forma. Eu falei, será que a arte de interpretar linguagens leva essa imaginação para os nossos frutos, hein? Eu queria saber se você influenciou também para as meninas serem tão brilhantes e donas do nariz, né? Eu acho que todas são bem independentes. Olha, vou te falar um negócio. Enquanto você estava fazendo essa pergunta, me ocorreu um negócio, vai soar estranhíssimo. Quando eu era garota, eu era jovem, meu sonho era ser artista de cinema. Aí eu me lembro que a minha mãe, porque eu sou muito tímida, eu estou parecendo assim desinibida, mas não sou não. Por isso que na cabine eu estava protegida. Então eu não tinha nenhum sonho assim de ser o que acabou acontecendo, entendeu? E para mim, te digo mais,
o vidro, a cabine, era uma proteção. O fato que não estavam me vendo, que era só a voz, era uma garantia. Tanto que consecutiva, isso é um outro assunto, eu não fazia, tá entendendo? Negócio de ficar... Aí tem outras histórias, mas ficar na frente para falar não é a minha praia, entendeu? Mas as meninas, eu acho que elas desenvolveram a coisa delas. Elas, olha, vou te dizer um negócio. Elas tiveram a liberdade de escolher os caminhos que elas quiseram. Nunca houve uma imposição, nunca tinha assim, tem que estudar, tem que seguir essa carreira ou aquela. Cada uma seguiu o seu caminho. Ana. E acho que foi bom. Ótimo. A gente tem uma mãozinha levantada da Cristiana para fazer pergunta. Vai aí, Cris, contigo. Boa noite, um prazer estar escutando essa nossa colega e mestra, de uma certa forma, né? Que teve uma influência sobre outros profissionais que foram formando a gente. Eu tenho uma coisa em comum com a Dorothy, que é o fato de querer ser artista de cinema, antes de escolher minha profissão. Na verdade, eu fiz curso de atriz, eu tenho DRT de atriz e tudo. Sério? Sério. Olha, que legal. E eu não pensava ir para a interpretação de jeito nenhum, só que eu acabei me encontrando na interpretação e até fiz interpretação em sets de cinema, uma curiosidade. Olha, que legal. E você comentou sobre a independência das suas filhas, o caminho que elas puderam seguir, que é uma maravilha, mas, além disso, eu tenho certeza que você deixou uma marca de humanismo muito forte nelas. Eu não as conheço enfim, pelas circunstâncias, conheço um pouco do trabalho da Sandra. E é evidente, salta aos olhos o humanismo com o qual ela se coloca na profissão. Então, se você puder falar um pouquinho desse lado do seu cultivo como pessoa, mais do que como profissional, e esse humanismo que ficou assim escancarado nas três, a gente vê, né? Eu agradeceria. Para eu falar? Sim, por favor, se puder falar de como é que Olha, lidar com esse sabe humanismo da sua profissão de intérprete. Eu vou te contar um negócio. Eu sou muito, eu por dentro, sou muito, eu ia dizer, eu sou muito sentimental e muito sensível. E eu estou emocionada com tudo que está acontecendo aqui entre nós. Para te dar uma ideia, na interpretação, quem me conhecia, a gente trabalha em dupla, vocês sabem. Quando tinha alguma coisa triste, alguma coisa de sofrimento, quem estava trabalhando comigo, e a gente ficava atento, porque muitas vezes eu ficava com a voz, eu começava a chorar, me tocava no fundo, eu não conseguia, entendeu? Então, é uma coisa que até atrapalha em alguns momentos, mas é muito forte, é uma coisa muito... E eu sei que, acho que a dona Sandrinha também tem isso. Não sei. Então, antes de dar... A Ana Ruth tem uma pergunta, aí depois a gente vai ouvir a Patrícia falar, tá bom, Patrícia? É só a Ana Ruth fazer a pergunta dela. Vai aí, Ana Ruth. Só abre seu mic, tá bom? O Dorothy, qual foi o trabalho mais difícil que você já fez? Olha, é difícil essa pergunta. Eu vou falar uma coisa de qualquer maneira para vocês. Eu sou tímida, eu não fazia consecutiva, eu fiz curso de consecutiva, mas não dá certo. Eu tinha que estar escondida atrás de uma cabine. Então, agora você me pegou. Eu só fazia coisa difícil, porque eu só fazia coisa técnica. Então, não sei, não saberia responder. Sei lá, microneurocirurgia. Não, foram inúmeros. E as meninas, as minhas filhas, eu ficava muito nervosa, né?
Aí eu estudava que nem uma louca, e eu gravava e ficava ouvindo, para ver se eu conseguia decorar. E eu sonhava com o vocabulário. E as meninas, coitadas, elas diziam esse trabalho maluco da mamãe, entendeu? Isso era o trabalho maluco da mamãe, não tinha jeito. Mas aquilo tinha que vir automaticamente, né? Não sei, mas eu posso dizer uma coisa. Medicina era o que eu gostava mais de fazer, é onde eu me sentia mais... A primeira... Só um comentário. Primeira conferência médica que me chamaram, eu fui no consultório do Zé e pedi para ele me falar todos os instrumentos cirúrgicos, aí estudei toda a anatomia, músculos, tudo, toda a anatomia. E aquilo acabou me dando uma segurança. Então, medicina, para mim, foi o melhor. Agora, direito era o mais difícil para mim. Realmente, jurídico... São duas áreas de conhecimento muito difíceis, né? Então, vamos convidar a sua filha, Patrícia, com a sua netinha, então. Patrícia é jornalista. Patrícia Kogut, pode falar conosco um pouquinho? Então, boa noite, todo mundo. Estou muito emocionada de ver isso tudo em torno da minha mãe. Eu vi minha mãe trabalhar uma vez, fiquei muito impressionada, muito difícil esse trabalho de vocês, e a gente sempre se orgulhou muito dela. Eu tinha 12 anos, como ela disse, eu não lembrava que eu tinha 12 anos quando ela começou, e eu vi a transformação pessoal dela, hoje olhando para trás, de uma mãe que ficava em casa para uma mãe que foi trabalhar e fazer um trabalho tão de alto nível, tão difícil, com tanto sucesso. Me lembro muito do mundo dos intérpretes, cada um falando uma língua, muitas figuras exóticas, figuras interessantes. Isso tudo povoou muito a infância da gente. Essa fala da minha mãe agora sobre ter ido na clínica do meu pai, estudado todos os instrumentos, diz tudo do exemplo que ela deu para a gente, de uma pessoa dedicada ao trabalho. Eu acho que a gente foi formada por essa dedicação, pelo apoio que meu pai sempre deu para ela também, para ela poder ter essa vida que poucas mulheres da geração dela tinham. As outras mães não faziam isso. A mãe da gente passava o mês de julho nos Estados Unidos trabalhando, a gente era adolescente, assim, um pouco mais do que adolescente, eu já dirigia. E meu pai ficava cuidando da gente, a gente de férias, aprontando, e minha mãe não estava. E tudo dava certo, quer dizer, tinha um modelo de família ali que não era comum em volta da gente. Eu acho que isso foi muito determinante para os caminhos profissionais, para a liberdade que a gente teve na hora de fazer as nossas escolhas. Eu fui trabalhar em jornal com as minhas filhas pequenas, a minha filha caçula estava de fralda ainda quando eu comecei, e jornal é plantão fim de semana, a mãe nunca está em feriado, nunca, todas as mães estão, menos a mãe daquelas crianças, e eu nunca me senti mal com isso, porque eu sempre achei que isso seria bom para a formação dos filhos, como foi bom para a nossa formação. A gente aprendeu que o trabalho é um valor, que as pessoas têm que fazer seus caminhos, e isso foi um ensinamento assim, super importante, super determinante na vida de todos nós. A gente tem maior orgulho. Imagino, nós também temos. Eu acho que eu queria falar uma coisa. Posso falar? Claro, claro. Eu quero chamar Patinha, o seu José também. Eu quero chamar o seu José também. Eu acho que na questão das letras, sabe, do gosto pelas letras, do gosto pelas línguas, isso também foi muito determinante. Acho que nós três tivemos isso, cada uma à sua maneira, um pé no mundo, sempre, e acho que isso tudo, a nossa mãe abriu essa porta para a gente, e também estou emocionada. É isso. Legal demais. Legal demais. Eu queria que o seu José falasse também. O Zé quer falar. Por favor, a gente quer te ouvir também. Depois de toda essa família incrível, né? Fala, seu José.
Fala, Zé. Ok. Bom, eu estou muito emocionado. É muito interessante ser casado com uma intérprete. Eu não sei se todas vocês são assim, mas a gente acorda de manhã e a mulher sai do quarto declamando Shakespeare em inglês, ou Fernando Pessoa, e o verso inteiro, e não pula um pedacinho. Então, realmente, a profissão de intérprete, eu acho que compreende ter um conhecimento de literatura e de conhecimentos gerais, mas eu quero contar para vocês um episódio pequenininho. Eu já era chefe de uma seção de cirurgia no Instituto Nacional de Câncer e mulher de ninguém trabalhava no hospital. Quando a Dorothy começou a trabalhar. E um colega se virou para mim e disse assim, a tua mulher trabalha, né? Eu disse, sim. Aí ele perguntou, aonde? Eu disse, porque os congressos eram em hotéis na Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca tinha uma fama de horrível, porque era um dos lugares onde tinha aqueles hotéis. Motéis de hora. Eu disse, ela trabalha na Barra da Tijuca, num hotel. Ele olhou para mim, virou o rosto e não falou nada. Ele é meu amigo até hoje, mas ele espalhou para o hospital inteiro que a mulher do Kogut trabalhava num hotel na Barra. E para vocês verem qual era, mas realmente a Dorothy é o nosso orgulho. Eu acho que ela é um exemplo de vida, de profissão, de atividade, e as nossas meninas realmente puxaram a ela. Ai, que mentira! Com certeza não. Com certeza os dois, né, dessa família incrível. Eu vou dar voz para a Damiana e depois para a Silvia, que está com a mão levantada. Dami, você pode abrir o seu microfone? Abrir. Bom, primeiro aqui agradecer a todo o catálogo por esse evento. Dorothy, você é uma lenda para nós, você é uma inspiração para todos nós. Eu sou tradutora, não sou intérprete, né? Não tenho a sua coragem na cabine. Eu sou muito claustrofóbica na cabine. Mas você inspira os tradutores e os intérpretes, viu? Eu queria agradecer também, muito legal ver a Sandra e a Patrícia juntas. Patrícia, eu confesso que às vezes eu te ouço na rádio e eu acho que é a Sandra, e às vezes eu ouço a Sandra e eu acho que é você, porque a voz é muito parecida. E ouvindo a sua mãe aqui, nossa, é muito interessante como a voz de todas tem um tom muito parecido, né? Não sei a neta, né, que está disfarçando ali, mas acho que nesse ponto eu vou concordar com o marido ali, que veio de algum lugar, veio dessa voz da intérprete, né? Dorothy, eu sou pesquisadora na área de história da tradução e interpretação no Brasil, então eu queria te fazer duas perguntas para me ajudar com a minha pesquisa. Eu queria que você falasse um pouco mais como era a Edith, que, pelo que nós sabemos, foi ela que trouxe o primeiro equipamento para o Brasil de interpretação, né, a cabine, os primeiros fones. E eu queria que também você comentasse as dificuldades técnicas da época, né? A colega Angela Levi, aqui de São Paulo, ela comenta que a primeira vez que ela colocou o fone era tão pesado que ela bateu a cabeça na mesa. Ela não conseguiu sustentar aquele peso na cabeça. Eu queria que você compartilhasse com a gente essas dificuldades técnicas que existiam na época e um pouquinho mais de como era a Edith. Então, é o seguinte, a Edith era a nossa, né, ela era a única pessoa que era a figura que contratava, chamava. Tinha até o famoso contrato. Me lembro, nossa, e eu me lembro de ir na casa dela para assinar o contrato. Morava numa casa, em Botafogo. Era tudo tão diferente, os microfones, os fones eram enormes, como eu já falei.
era tudo muito... O quê? As cabines eram assim horrível, quer dizer, pensando com o olhar de hoje, era tudo assim muito... isso o Zé está me lembrando. Os colegas fumavam dentro da cabine, está entendendo? E era outro mundo, outra estrutura. E a Edith telefonava, era assim. Você ficava esperando um telefonema, a tua agenda você não sabia o que ia acontecer. Aí a Edith ligava, aí você tomava nota rapidamente, tal evento, tal lugar, tal data. Aí você não sabia o assunto, ela às vezes nem te dizia direito, você não tinha como se preparar direito. E eu ficava nervosíssima. Eu me lembro que eu ficava tão nervosa, era assim, porque para mim era, como eu já comentei, a colega que me disse uma vez, não é uma questão de vida ou morte, para mim era, assim, eu tinha que, sabe, era brabo, realmente. Dizem que as cabines eram muito desconfortáveis, tinha algumas cabines que eram improvisadas. A Ângela Levi conta que uma vez ela se empolgou com as mãos e a cabine caiu. Não brinca, Eu não sei sério? se você passou alguma coisa assim que você gostaria de compartilhar. Isso não. Mas eu me lembro, vou contar uma coisa para vocês. Eu fui chamada não sei que ano foi, para UPU, União Postal Universal. Teve um grande congresso aqui. Aí já era Rio Centro, que era uma coisa nova. Foi, acho que quando construíram o Rio Centro. E aí vieram intérpretes de outros países, outra coisa que eu não tinha essa... E eu me lembro que era assim... E as cabines eram, sei lá, eram não sei quantos idiomas. E era uma honra você ser... E eu me sentia uma minhoca, quer dizer, uma formiga, no meio daqueles intérpretes que vieram de Genebra, da ONU, de não sei de onde, né? E você... não sei por que me ocorreu isso agora, mas... Chefes de Estado. Sim, depois tinha todos os chefes de Estado, e uma coisa assim super, né? Bacana. Enfim. Beleza. Silvia está com a mãozinha levantada. Só para encerrar, eu queria dizer que nós temos 2 colegas intérpretes, o Renato Geraldes e a Gabriela Yong Kim, que é intérprete de coreano aqui em São Paulo. Ambos fizeram cursos de ator, que eles falam que ajuda muito a modular a voz na cabine. Então, agora a moda entre os intérpretes é fazer curso de teatro, estão tirando suas carteirinhas de ator e atriz. Obrigada, Dorothy. Interessante. Gente, que interessante. A Damiana, ela tem um podcast chamado A Voz do Tradutor. Inclusive, eu gravei lá 3 minutinhos lá para anunciar a live. E é uma das nossas mais Que bacana! Queremos a voz da Dorothy na Voz do Tradutor. Aí, boa ideia! Vem cá, Damiana, você faz que idiomas? Eu trabalho com... Você faz? Eu sou tradutora audiovisual, trabalho com legendagem, também trabalho com traduções técnicas e trabalho com espanhol e português. Vamos fazer um podcast com ela, tá? Vamos, a gente já vou te colocar em contato. Por favor, contato. Meg, ajuda. Eu vou ajudar. E, Silvi, está com a mãozinha levantada, é contigo. Boa noite, Dorothy. Muito obrigada, né? Uma grande honra estar aqui com você. Eu me interesso muito por essa questão da emoção, que você já abordou um pouco, né? Mas eu acredito que uma boa interpretação se faz quando a gente consegue dominar a nossa emoção, né? Porque aí realmente a nossa memória funciona melhor, a nossa voz também. Como você conseguiu ou não conseguiu? Quais são as suas dicas? Quais são as dicas que você pode nos dar para justamente para esse controle da emoção? Além do estudo, claro, né, que dá um grande apoio sempre. Olha só, Silvia, eu sou muito emotiva, tá? Muito.
A minha mãe sempre dizia que eu tinha que ter uma pele mais grossa, porque eu sou sensível demais. Então, em eventos, aconteceu em eventos de coisas trágicas, ou eventos médicos, coisas... E quem trabalhava comigo, colegas, já sabia com que eu ficava mobilizada. Então, já ficavam alertas em certas situações que a gente trocava o microfone, passava o microfone. Porque me aconteceu já de eu ficar da voz, sabe, não consegui continuar a falar. Aconteceu. Não é legal, mas é a verdade. Então, isso é um detalhe, né? Porque nós não somos máquinas, né? E você está traduzindo, você está dentro do assunto que você está passando para o teu público. Então, é muito difícil controlar a emoção. Agora, emoção de nervoso, eu, por exemplo, no começo, eu ficava muito nervosa, muito nervosa. E eu me lembro de uma colega, a Betty Hart, essa que eu falei no início, por exemplo, que me ensinou tanta coisa. Eu ficava, às vezes, esfregando assim, as pernas, sabe quando você fica nervosa? E ela fazia assim em mim para... Entendeu? Então, é chato. Eu acho que eu não sei se eu já comentei que uma vez alguém no Coffee Break perguntou qual de vocês a voz está tremendo. Era a minha, porque eu estava tão nervosa. Entendeu? Tremendo não era de emoção, era de nervoso. Então, a gente... Não aconteceram só coisas boas, aconteceram coisas... Ninguém é máquina, né? Da vida mesmo, né? Claro. Exatamente. Eu acho incrível todas essas histórias que você está contando, porque eu quero falar um pouco, trazer um pouco a questão da ética, né? Por exemplo, sempre trabalhar, que a gente tem, às vezes as pessoas esquecem do que é importante. Então, a preparação, o estudo, estuda mais um pouco, porque pode acontecer alguma coisa, estuda para você e para o colega, não é dividir metade para um, metade para o outro, porque um pode ficar sem voz, pode adoecer, então os dois têm que estar igualmente preparados, mas se trabalharem juntos na cabine, se ajudarem, compartilharem, né, trocarem ideias, palavras que um não sabe, né? Também a questão do cliente, pedir ao cliente para mandar um material, para que a gente esteja bem preparado, para que a gente possa fazer um bom delivery, né? Que a gente traduza exatamente da melhor forma possível aquilo que você diz, inclusive que as pessoas esqueçam que tem um intérprete falando no ouvido dele, porque incomoda, né? Incomoda. Então, seja cuidadoso com o seu ouvinte, seja quase carinhoso, né? Porque é a sua voz, é o que você fala que ele vai aprender daquele material, produto, curso, né? Então, esse respeito, eu acho que, assim, eu não te conheço muito, adoraria te conhecer pessoalmente, te dar um abraço forte, assim, com muito carinho, muito respeito, porque eu tenho uma cultura, sou brasileira mesmo, mas eu tenho uma cultura japonesa, né? Eu sou 2º grau de faixa preta de Aikido, e eu aprendi muito a respeitar as pessoas que antecederam, as pessoas que caminharam aquele caminho antes de mim, que depois eu pude caminhar, né? E agora está na minha vez de talvez começar a passar esse bastão e honrar as pessoas, te honrar. E realmente é um grande orgulho, assim. Eu também fiquei muito emocionada, porque família é importante, família importa, pai, mãe, netos, filhos, filhas, né? Essa coisa tão importante, porque de onde a gente vem, de onde a gente vai, sem deixar de honrar as pessoas que vieram antes de nós e também que a gente siga com essa ética dentro da nossa profissão, dentro da cabine e fora dela também, né? Eu estou muito agradecida, gostaria de saber se alguém quer falar mais alguma coisa, porque... Eu só queria acrescentar uma coisa. A minha mãe foi um exemplo. Ela morreu com 100 anos e ela trabalhou até os 90, eu acho. E a mamãe, 94, e a mamãe fez concurso de tradutor juramentado para alemão com 70 anos e ela passou em 2º lugar. E a mamãe ela trabalhou sempre, loucamente.
E ela, eu me lembro que eu, às vezes, telefonava para ela do evento, eu falava todo dia, né? Mas eu dizia, mãe, está tão difícil. E ela dizia, força. Quer dizer, sabe? É assim que a coisa tem que andar. Uma perguntinha técnica, vocês faziam 20 minutos, 20 cada uma? Então, a gente fazia, em princípio, antes de começar, a gente combinava, você quer fazer quanto tempo? A regra seria meia hora, mas a gente não fazia meia hora. A gente fazia 20, às vezes, no fim do dia, você já está cansado, faz 15, já aconteceu de fazer 10, fazer até 5. Quer dizer, mas a base seria meia hora, né? Mas você trabalha, em geral, com a mesma pessoa que você faz mais, né? Que você tem mais... E aí você já combina antes, uma boa. E, olha, outra coisa que eu acho muito importante, o trabalho é um trabalho de equipe, é um ajudar o outro. Quer dizer, não é você sair da cabine e fumar ou relaxar lá fora ou fazer outra coisa. Eu ficava direto com o binóculo, acompanhando e a gente anotando e passando para o colega. É assim que funciona, é assim que dá certo. Posso acrescentar um assunto que eu acho que podia... Duas coisas que talvez fosse legal de falar aqui. Primeiro, eu lembro muito bem, recentemente, quando a minha mãe se aposentou. E todo esse rigor, essa exigência, essa excelência, né, que ela sempre teve no trabalho, quando chegou a época de decidir parar, a gente mesmo falava, para aos poucos, mãe, uma coisa tão importante, tão enorme. E a mamãe sempre falava assim, é que nem ser um atleta, você não pode parar um pouquinho, você tem que ou fazer plenamente ou você para de fazer. Então, talvez fosse interessante falar sobre isso é uma coisa. E a segunda coisa é o negócio da voz, porque sempre nesse trabalho de vocês, a voz é tão importante, e a voz ela traduz tanta coisa. E a mamãe sempre gostou de gravar as vozes. Outro dia a gente achou umas vozes dos meus filhos pequenininhos, que a mamãe sempre estava gravando. Então, essa relação com a voz, com gravar a voz, com lembrar da voz, eu também acho que podia ser um assunto legal. Legal, Sandra. Não, realmente, esse negócio de você parar, eu acho que na vida você tem que saber quando parar. E numa profissão como a nossa, que exige tanto e tem que ser tão precisa, você não pode esticar a corda além do coisa. Eu acho que é fundamental. Eu vi acontecer com alguns colegas no passado e foi uma pena, porque você está botando em jogo uma coisa que você construiu, você está arriscando. E eu nunca quis que isso me acontecesse, eu queria parar inteira. E não me arrependo nem um instante. Eu te pedir duas coisas. Uma mensagem para os clientes, que hoje em dia, para que a gente não se torne um produto qualquer, né? E também uma mensagem para os novos intérpretes, assim, uma coisa que viesse bem do seu coração, assim, o que você diria para um cliente quando ele contrata uma equipe de intérpretes? O que ele precisa? O que ele deve pensar? Quais são os requisitos? Você sempre falou no preço, a gente é qualidade. Olha, na verdade, o cliente busca, ele tenta negociar, né? Que ele tem que pensar no orçamento dele. Mas o que conta para nós, eu acho que o que deve contar sempre, número 1, é a qualidade. O público merece ouvir o melhor possível. Então, o preço, para mim, era inegociável. E eu não me valeria fazer, digamos, um desconto para conseguir mais um evento, porque meu nome, a qualidade do que eu ofereço, do que eu oferecia, eu não negocio, entendeu? Os jovens. Então,
Você está perguntando o que eu diria para os jovens intérpretes? O que você diria para os jovens intérpretes, assim, a questão da ética, né? Hoje em dia, infelizmente, Dorothy, tem aparecido vários cursos por aí, cursos rápidos, express, forme-se em X dias, seja intérprete, sabe? O que você diria para essas novas gerações? Eu diria que não existe mágica. Eu sou exagerado, talvez, olha só. Eu sou muito, para mim, a qualidade é número 1 lá em cima, entendeu? É fundamental. Então, é inegociável. E não existe mágica. Então, nada acontece da noite para o dia. Eu diria que não aceite isso. Eu acho que existe um caminho. E esse caminho, às vezes, é doloroso, é cansativo, é demorado, mas é assim que a gente alcança, a gente chega onde a gente tem que chegar. E uma coisa fundamental, quem nos ouve tem que ouvir o melhor, não é qualquer coisa para passar o dia ou ganhar uma tarifa. Não funciona. Para mim, não. Ótimo. Quer dizer, tem mais uma mãozinha levantada, que é da Mônica, e eu acho que a gente vai encerrar. Infelizmente. Cadê a Mônica? Mônica, está com a mãozinha levantada? Estou aqui. Dorothy, eu não sou intérprete, eu sou assessora da rede, então não sei se a percepção que eu tenho é semelhante ao de todos os colegas que estão aqui com você. Mas eu queria registrar uma coisa e te fazer uma última pergunta aqui, que é o seguinte, quando a gente fechou as cabines, que o pessoal saiu, né, das cabines já terminando, encerrando a interpretação, a gente ouviu um pedacinho do Artemi falando russo, um pouquinho da Ana falando o sueco, enfim, a gente viu esses pedacinhos, francês com a Sandra, e eu, talvez por não ser intérprete, não sei, eu fiquei muito emocionada. Eu fico pensando, como é que você se sente assim, sabendo que você estava sendo interpretada, sei lá, em 6, 7 idiomas diferentes? Qual é a sensação de você que foi intérprete uma vida inteira, de estar sendo interpretada por tantos colegas tão queridos? Eu vou falar um negócio, vocês vão rir de mim. Eu ia dizer que me veio primeiro na cabeça, fiquei com pena deles, porque eu sempre pedia para os oradores, antes de começar um evento, eu ia lá na frente, me apresentava, e eu dizia, are you a fast speaker? Você fala depressa? Aí eu explicava, por favor, a gente usa mais palavras em português, blá, 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 blá. E hoje, eu saí falando, eu não me toquei que tinha uma tradução. Então, desculpe, porque eu sei que é duro você e também que eles continuem e sempre com otimismo, mas sempre tentando ser o mais exato possível, porque a qualidade, gente, é o nosso passaporte para o trabalho. Nada mais importante do que a qualidade. E como eu sempre dizia, e vou repetir, quem nos ouve merece ouvir o melhor possível. Entendeu? Muito obrigada. E eu queria muito agradecer a vocês também, tá? Que vocês estão fazendo tudo levantada. A Janane está com a mãozinha levantada. E Janane, fala. Abre o seu mic, querida. Então, eu não podia deixar de não falar alguma coisa para minha querida Dorothy, minha chefe. Trabalhei com ela há quase 10 anos, então não foi só um prazer trabalhar com ela, foi assim, um aprendizado. Né? A Dorothy foi, além da minha chefe, ela foi uma amiga, uma orientadora, uma pessoa, não dá nem para explicar, eu não consigo, me emociono se eu continuar falando. Mas, obrigada, Dorothy, foi assim, isso que está acontecendo hoje aqui é uma expressão de tudo que você sempre foi, uma pessoa incrível, sua família incrível,
E foi inenarrável o que eu posso dizer de ter convivido com você. Foi muito bom, assim, foi um grande aprendizado, mesmo. Muito obrigada por ter me dado essa oportunidade, tá? Você está fazendo muita falta aqui, Janane. Obrigada, Gente, querida. A Cristiana está pedindo se a Sandra quer falar sobre o filme, sobre os voluntários da vacina, se você gostaria de falar sobre isso, né? A Damiana foi uma das voluntárias. Você gostaria, Sandra, de Legal. falar? Isso, eu fiz essa sugestão justamente porque a gente tem uma diretora e uma voluntária, uma tradutora, que é uma outra inspiração para todos nós, que é a Damiana, juntas aqui no mesmo evento. E eu acho isso um privilégio, nós temos essas duas pessoas juntas. Queria saber, então, se a Sandra poderia falar um pouquinho. E a Damiana, de repente, não sei se dá tempo. Eu não quero usar esse momento tão lindo de homenagem à minha mãe para falar de mim e do meu trabalho e tal, mas eu quero dizer o seguinte, que a Damiana, quando a gente estava fazendo o filme, a gente conversava regularmente pelo Zoom, e aí eu falei, a minha mãe é intérprete, ela está aposentada, e fala, minha avó foi tradutora, e de vez em quando tinha esse assunto, né? E aí aconteceu alguma coisa que as conexões foram feitas, e foi uma feliz coincidência, e é meio mágico esse encontro aqui, está acontecendo. A Damiana, quando a gente terminou o filme, que eu convido vocês todos a assistir, está no Globoplay, chama Voluntário 1864, que é sobre os voluntários nos estudos das vacinas contra o Covid, e o filme foi todo feito à distância, assim, desse jeito, né? Conversas pelo Zoom, e cada um fazendo o seu diário, se filmando. E quando acabou, ficou pronto, lançamos, a Damiana falou assim, agora eu quero te conhecer pessoalmente. Aí é que eu lembrei que a gente nunca tinha se encontrado, porque eu tenho a sensação que eu conheço a Damiana há anos, porque acompanhei a vida da Damiana durante meses. Enfim, mas eu estou aqui ouvindo tudo que a minha mãe está falando e vocês estão falando, e pensando assim, nossa, quanta coisa a gente aprendeu com a minha mãe, que ética profissional rigorosa, exigente, admirável, sólida, que a gente cresceu vendo e aprendendo, né? E tão bacana também é a parceria dos meus pais, assim, como um sempre tornou possível para o outro. E isso é tão precioso. Eu acho que se hoje a gente está fazendo, cada uma de nós, sua vida profissional e sendo feliz nisso, é muito graças a isso que eles deram para a gente. E eu estou achando muito bacana ouvir as histórias da minha mãe. Ai, que fofa. Olha, eu queria também, a Patrícia estava querendo falar antes e não teve chance. Deixa ela falar um pouquinho. Claro. Patinha. Tem o Renato também e a Patrícia. Vamos lá. Ai, não, eu tenho muito orgulho de você, de tudo que você fez, de estar aqui nesse evento em tua homenagem, tão merecido. Era isso. Beleza. E o Renato, que está no carro? O Renato é intérprete de Libras, pena que você não está aqui. É? Que legal! Fala aí, Olha, Renatão, querido. Tudo bem, pessoal? Bom, primeiro eu queria agradecer. Vocês me escutam? Sim, escutamos. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu tive que parar o carro. A live espetacular. Eu falei, não, vou parar o carro para assistir, porque me emocionei por várias vezes aqui, vendo as suas filhas, né? Fazendo essa homenagem e esse carinho muito grande, uma história incrível que nos inspira. Eu trabalho como intérprete de língua de sinais há 18 anos. Ainda sou um bebezinho ainda. Tenho muito para aprender ainda. E eu queria, na verdade, parabenizar e perguntar se, porventura, você já interpretou algum evento com intérprete de línguas de sinais e quando foi isso, se porventura aconteceu? Você sabe que não, Renato, não,
E eu queria muito te conhecer. Você mora onde? Eu moro em São Paulo. Ah, em São Paulo, que pena. Grande intérprete de Libras, trabalha na Fundação, trabalha para Rede para Cultura. Que legal! Um dos melhores do Brasil. Ah, que isso. Muito legal, gostei. Gente, queria te conhecer melhor. Não teve essa oportunidade? Não? Não. Vamos combinar. Muito bacana esse teu trabalho. E só uma pergunta. Sim. Aonde que você trabalha? Hoje eu trabalho como tradutor e intérprete de língua de sinais na TV Cultura e também trabalho numa escola da prefeitura como guia e intérprete com crianças surdo-cegas. São crianças que eram surdas e perderam a visão, e também com adultos que eram surdos e perderam a visão. Então é língua de sinais na palma da mão. É uma interpretação um pouquinho diferente. Eu queria ficar com teu contato, pode ser, depois? Sim, será um prazer. É tátil, né? É tátil, a interpretação é bem tátil. Interessante, eu nem sabia que isso existia. Que bacana. Na verdade, Renato, semana que vem a gente vai republicar aquele seu vídeo da Copa, que fez o maior sucesso com aquele menino. Que bacana. Pô, que bacana, muito legal. A gente vai mandar o vídeo dele, viu, Dorothy? Eu te mando para você. Por favor, quero. Tati, é uma coisa tipo coração acelerado. Gente, Meg, deixa eu só fazer um parênteses aqui do comentário. Quando a Sandra me chamou para participar, ela sempre comentando, minha mãe é intérprete e a minha avó era tradutora juramentada, e nós precisamos conversar por conta da minha pesquisa. Aí, esses dias, né, eu conversando com a Meg falou, Dorothy Kogut. Peraí, mas ela é Kogut? Porque todo mundo, Dorothy, quando eu vou passar pela minha pesquisa da história da tradução, você tem que falar com a Dorothy do Rio. A Dorothy do Rio, e assim, eu sei várias histórias sobre você, por isso que eu falei que você é uma lenda. Não, a Dorothy do Rio. Mas eu não conhecia, não sabia que ela era Kogut. Aí a Meg disse, Dorothy Kogut. Aí eu mandei uma mensagem, Sandra, a sua mãe é a Dorothy. Eu não acredito. Faz tempo que eu tô atrás dela, que todo mundo fala, você precisa conversar com a Dorothy do Rio. Então, Dorothy, olha, você é uma lenda. Eu, assim, ouvi referências suas em Brasília, o pessoal do Rio Grande do Sul. Muita gente usa você como um exemplo. Né? Então, agora eu vou usar o nome certo, não é mais a Dorothy do Rio, é a Dorothy Kogut. Mãe da Sandra, mãe da Vivian e mãe da Patrícia, né? Agora está situada, né? Gente, eu prefiro que você feche a live, Dorothy, porque eu não tenho palavras para agradecer. Realmente sabia que ia ser muito emocionante, porque esses valores assim são tão básicos, mas são tão importantes, né? Ética, profissionalismo, respeito, cuidado, amizade, colaboração, paciência, disciplina, né? Amor, afeto, abraço, filho, neto, amigos, companheiros de jornada, é tudo junto, assim. Você trouxe esse lugar gostoso que eu não imaginava, assim, que seria assim tão legal, né? Então eu deixo você fazer as palavras finais. Eu não sei se a galerinha trouxe uma tacinha aí, eu pedi para todo mundo trazer uma tacinha para a gente fazer um brinde. Eu tenho um copo. Tenho um copo com água. Que você viva muitos anos, 100 anos, 200, e que as pessoas aprendam nesse Brasil tão polarizado, com tantas pessoas sofrendo, que esse país se abra para pessoas assim tão importantes para a nossa história. Gente, eu estou emocionada. Bom, tchim-tchim para você. Gente, muito obrigada. Olha, muito, muito obrigada. Realmente foi demais. Foi assim lindo demais. Muito obrigada. Aí, Ana Nossa, Ruth, eu adorei. Ana Ruth, Parabéns, mãe. Parabéns. Obrigada, meu amor, meus amores. Parabéns, mãe. Parabéns, mãe. Ei, Vivinha também. Parabéns, Dorothy. Foi muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, Janaína. Nossa, muito obrigada.
Gente, muito obrigada. Não sei nem que... Mais alguém quer abrir o microfone para falar e a gente encerra, gente? Acho que não, né? Já está. Já está cheio. Já está todo mundo emocionado agora, Meg. Muito obrigada. Agora é agradecer, gente. Foi maravilhosa essa live, foi assim emocionante, acho que para todos nós, sem sombra de dúvida. Obrigada, gratíssima pela sua participação e tão generosa, Dorothy. Foi uma honra recebê-la aqui. Ai, imagina, para mim é que foi assim, uma coisa que vai ser inesquecível. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Domo arigatou gozaimashita. Muito obrigada. Obrigada, Dorothy. Merci, Dorothy. Merci. Muchas gracias. Merci beaucoup. Bonne soirée. A gente vai